Olá, boa tarde, tudo bem? Então, hoje nós estamos lendo Gálatas, é o capítulo 3, e eu quero conversar aqui com vocês um pouquinho, deixar os meus comentários, tá? Então, eu percebi que nessa carta, Paulo, ele está explicando que não é por obras que nós somos justificados, e sim pela fé em Cristo Jesus, né? No verso 2, ele fala assim: vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram. No verso 3, continuando: será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, porque agora procuram tornar-se perfeitos por meio, perfeitos por seus próprios esforços. Olha só. Então, será que eles perderam o juízo, né, os Gálatas? Precisam cuidar com a religiosidade, ou mesmo com aquele achismo do Evangelho, né, sem ter uma clara certeza de quem é Jesus, né, de conhecer quem é realmente Jesus. Porque os Gálatas tinham muito conhecimento, como o Paulo mesmo fala ali no comecinho desse capítulo, do capítulo 3. Ele fala que eles praticamente viveram com Jesus, né? De tanto que foi explicado Jesus a eles. Mas rapidamente eles estavam deixando a graça pela lei, trocando, né, a graça pela lei. Então, lá no verso 5, a gente pode ler assim, ó: volto a perguntar: acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou milagres entre vocês agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? E no verso 8 ele fala assim: as Escrituras previam esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele deu essa promessa a Abraão muito tempo atrás, quando falou que todas as nações seriam abençoadas por seu intermédio, por intermédio de Abraão. Então, quem confia somente na lei, ele confia somente dizendo que ele quem consegue. É na força do seu braço. Ele é considerado justo por meio das suas obras, por meio do que ele faz, por meio do seu braço, né? Primeiramente, quando isso acontece, ele se cansa facilmente, porque não é fácil fazer as coisas sozinhos, porque o fardo é pesado, né? Ele se decepciona mais facilmente, se entristece e assim quer desistir, desiste facilmente, porque, como disse, né, não é fácil fazer. Que o Espírito Santo ele foi derramado sobre nós para que nos ajudasse nessa tarefa de se achegar mais ao Pai, de obedecer a Ele, porque não é fácil fazer sozinho, a gente precisa da ajuda dele. Com a nossa mão, acredito que a gente até consiga fazer. Só que, como eu disse, a gente se cansa, a gente quer desistir, a gente se entristece, se decepciona. E com Jesus, com o Espírito Santo, a gente vai em frente, a gente segue adiante, porque é Ele quem nos dá força, é Ele quem nos encoraja, é Ele quem nos ensina. Amém? Então, né? A gente pode perguntar, mas então para que existe a lei? No verso 19, Paulo explica, bem legal essa explicação dele, que fala assim: então, qual era o propósito da lei? Ela foi acrescentada à promessa para mostrar às pessoas os seus pecados. Então, olha só, por isso que a lei foi feita. Ela nos mostra o que tem dentro do nosso coração. Que nós estejamos cientes de que não é pela força do nosso braço, de que não é pelo que nós fazemos, e sim é pelo que nós cremos, que nós somos justificadas pela fé em Cristo. Amém? Então, como diz lá no verso 11, né? Que o justo viverá pela fé. Então, nós devemos viver pela fé em Jesus. Amém? Então, quando eu errar, o que eu posso fazer, né? Quando eu errar, eu posso me achegar a Jesus. E não fazer como Adão, que se escondeu, né? Não, a gente não deve tapar nada. A gente deve ir completamente por inteiro a Jesus e esperar que nós somos perdoados. Não esperar, mas ter a certeza que nós somos perdoados. Porque lá, eu lembro, né? Quando fala de se esconder, eu lembro lá do Salmo 139, verso 7, que fala assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face?
Então, olha só, eu até aconselho vocês a lerem esse salmo, que ele é lindo e ele traz realmente que Deus está conosco o tempo todo e que sim, ele dá valor a isso, ele honra essa nossa intimidade, essa nossa comunhão com ele. Amém? Que a gente também honre isso como ele honra, né? Então, quando eu errar, eu posso ter a certeza, como falei, que Jesus, ele nos justifica. É pela fé que nós somos justificadas e é pela fé que nós somos consideradas agora filhas de Deus. Lá no verso 13, né, ele fala assim: mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Por meio de Cristo, nós também somos herdeiras, junto, né, das promessas junto com Abraão. Amém? Assim, né, nós podemos ler lá no verso 24, que fala assim: em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Depois no 26, pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu, nem gentil, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Aleluia! Então todos nós somos herdeiras da promessa. Amém? Jesus, ele nos chama para coparticipar com ele da obra da criação. Então é muito lindo isso, muito maravilhoso. E eu vejo, né, uma palavra que me fala, esse capítulo 3, ele me chama a atenção para confiar, para crer em Jesus. Amém? Eu espero ter ajudado aí a leitura de vocês e até o próximo capítulo. Beijo!